A paz de Cristo. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar? Abaixe sua cabeça aí na sua casa, onde você estiver. Nós temos os irmãos que estão aqui do louvor, o pessoal que está trabalhando, nós também estaremos em oração. Senhor, nós te agradecemos por estarmos reunidos, ainda que remotamente, ainda que por meio da internet, mas estamos unidos em espírito, Pai. E nós te agradecemos por isso e pela oportunidade de estudarmos e aprendermos mais a Tua Palavra. Enche os nossos corações de alegria e faça com que nós possamos, ó Deus, ter as nossas vidas e os nossos corações quebrantados diante do Senhor. Alegria por sabermos que o Senhor é um Deus que nos exorta, que nos abençoa e que não desiste de nós, nos dando cada vez mais, Deus, um chamado especial para que nós nos voltemos para Ti. E que nós possamos, Deus, ser quebrantados conforme a Tua Palavra exige de nós e deseja que nós sejamos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos mais uma vez, pode sentar o pessoal que está aqui trabalhando, nós estamos mais uma vez passando por esse tipo de situação, onde nós temos que realizar os cultos online, porque não podemos descumprir as normas que foram estabelecidas pelo poder público. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas aqui, alguns assuntos que estão bem relacionados com tudo isso que nós estamos vivendo. Na verdade, o meu objetivo é que nós tenhamos um choque de realidade diante de tudo que nós temos vivido. E eu coloquei como tema da mensagem aqui, até quando vamos continuar endurecidos? E eu quero usar como os textos, eu vou usar vários textos aqui, mas os dois textos principais e básicos que eu quero usar, se você puder e quiser abrir na sua casa aí, é Amós capítulo 4 e Isaías capítulo 58. Eu espero que dê tempo de tratar e de trazer tudo aqui, para que nós possamos compreender um pouco a respeito disso aqui tudo, e para que nós talvez tenhamos uma compreensão melhor de tudo que está acontecendo ao nosso redor, de tudo isso que tem acontecido hoje nas nossas vidas. Já faz um ano que nós estamos vivendo tudo isso que nós temos vivido, já faz um ano que nós estamos debaixo dessa opressão e dessa situação toda, desse vírus, dessa situação toda, e aí nós temos que parar e temos que fazer a seguinte pergunta para nós mesmos, e eu faço essa pergunta para vocês, para todos que estão me acompanhando, faço essa pergunta para mim mesmo: o que nós aprendemos com tudo isso até aqui? Já tem um ano, é muito tempo. E o que nós tiramos de lição? O que nós temos aprendido a respeito disso tudo? E eu quero que nós reflitamos a respeito de alguns aspectos aqui. E a primeira coisa que eu quero que nós entendamos é que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Eu já falei isso aqui outras vezes. Porque nós sabemos que desde as mínimas coisas até as coisas grandiosas, como essa pandemia que tem parado o mundo, Deus tem controle. A Bíblia vai nos dizer lá em Mateus capítulo 10, no verso 29, é o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. Qual é a importância de um pardal? E a Bíblia nos diz que Deus tem eles contados ao ponto de que ninguém consegue vender e pode vender sem que antes Deus tenha permitido que haja a possibilidade deles serem presos, deles se tornarem presas daquele que vendeu aquele pardal. A Bíblia também vai falar para nós dos fios de cabelo. Lucas capítulo 12, verso 7 fala assim: portanto, olha aqui, até os fios de cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que os milhares de pardais. E nós sabemos, isso aqui já está claro para nós. Qual que é o valor de um pardal comparado conosco? Qual que é o valor da morte de um pardal comparado com a morte dos milhões de pessoas que já morreram desde o início disso que nós estamos vivendo, dessa pandemia até hoje? É nada o valor de um pardal, e Deus toma conta. Logo, tudo isso que aconteceu porque Deus tem permitido. Nós precisamos entender que Deus não é autor do mal, Deus não pratica o mal, mas Deus, dentro da sua soberania, pode utilizar-se do mal para falar conosco, para nos exortar, para agir de modo que nós sejamos alertados com relação a muitas coisas e para que nós nos voltemos para Ele. Logo, tudo o que tem acontecido não está acontecendo por acaso. Nós não podemos olhar para essas circunstâncias e achar que simplesmente está acontecendo pelo acaso. Não, está acontecendo debaixo do controle de Deus. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos ter uma visão espiritual de tudo que tem acontecido enquanto ainda há tempo.
Nós estamos, a grande maioria de nós, estamos como aquele moço lá de Eliseu, aquele servo de Eliseu, que Eliseu tinha a visão aberta e ele estava vendo o mundo espiritual e ele olhava e só via o mundo físico, só o natural. E muitas vezes nós estamos agindo assim. Já tem um ano que nós estamos vivendo essa situação e nós ainda estamos olhando para isso tudo com os olhos naturais. Nós não estamos olhando ainda com olhos espirituais, e nós temos que clamar diante do Senhor, pedindo a Ele que abra os nossos olhos espirituais, assim como Eliseu lá em 2 Reis capítulo 6, do verso 15 ao 17, nós vamos ver o relato desse fato, onde Eliseu está vendo um exército de anjos, ele está tendo a visão espiritual do que está acontecendo, mas o seu servo, o moço que o acompanhava, não estava enxergando. Então Eliseu olha e fala: Senhor, abre os olhos dele. Nós precisamos olhar para tudo que tem acontecido e clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, abre os nossos olhos, porque já faz um ano que isso tudo está acontecendo e muitos de nós estamos olhando apenas com olhos naturais. Isso tudo que tem acontecido não está no campo do natural, mas do sobrenatural, e nós temos que orar para que Deus nos abra os olhos. É sobrenatural, meus irmãos. Você que está em casa, é sobrenatural tudo isso. A nossa luta, a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E nós estamos insistindo em lutar contra a carne e sangue. A Bíblia diz: a luta de vocês não é contra a carne ou sangue. Efésios capítulo 6, verso 12, olha o que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E se há alguma luta contra a carne que nós devemos travar, não é contra o nosso próximo, mas é contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio pecado. Mas nós ainda estamos olhando com olhos naturais. Nós precisamos mudar a perspectiva da nossa visão com relação a tudo isso que tem acontecido. Não adianta nós ficarmos murmurando e reclamando dos governos. Isso não vai mudar nada. Olha só, já faz mais de um ano que o povo está falando mal de governo, que a gente está aí reclamando, que está fechando isso, está fechando aquilo, e o governo faz isso, o governo faz aquilo. O que que mudou? Está piorando. Está piorando. Não adianta. Não é pelo nosso reclamar dos políticos que as coisas vão mudar. Se fosse assim, já tinha mudado. Entra na internet. Todo mundo descendo a lenha. Até em quem não merece, outros que merecem. Mas adianta, está mudando? Mudou alguma coisa? Muito pelo contrário. Cada dia que passa, Deus está endurecendo o coração dos governantes do mundo. E tem nos chamado ao arrependimento. Cada dia que passa, a gente vê o coração desses governantes, dos prefeitos, governadores, presidentes no mundo, líderes políticos do mundo inteiro, tendo seus corações cada vez mais endurecidos. Quanto mais o povo fala, quanto mais reclama, quanto mais nós lutamos contra a carne, mais Deus tem endurecido o coração desse povo, assim como Ele fez com Faraó. Êxodo capítulo 9, verso 12 diz: mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o Faraó se recusou a ouvir. Deus está endurecendo o coração deles. É Deus, Deus está no controle. E não adianta nós esbravejarmos, nós vamos ficar roucos de tanto falarmos, de tanto reclamarmos, e eles não vão ouvir. Olha o que a Bíblia diz: e Faraó se recusou a ouvir. Os faraós estão aí, com seus corações endurecidos pelo próprio Deus. Por causa de quê? Por causa das nossas falhas. É Deus tratando com o seu povo, é Deus tratando com o mundo por causa do pecado. E nós estamos lutando com as armas erradas. Nós estamos lutando contra carne e sangue, quando a nossa luta é uma luta espiritual. Eles não vão nos ouvir. A Bíblia diz que Deus tem o coração do rei em suas mãos. Olha o que diz Provérbios 21. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde desejar. Você crê nessa palavra? Você acredita que o coração do prefeito da nossa cidade, da cidade de você que está assistindo aí, sua, que os governadores, que os presidentes do mundo, estão ou não na mão do Senhor? Então, se eles estão endurecidos e está acontecendo o que está acontecendo, é por causa de quê? É porque o Senhor tem permitido, porque o coração deles está na mão do Senhor. Olhem as decisões que esses governadores, que esses prefeitos estão tomando, gente. Não faz nenhum sentido lógico o que esses homens estão fazendo muitas vezes. Não faz muito sentido. Por que isso tudo tem acontecido? Porque Deus tem os usado para trazer juízo.
e para nos chamar a nos voltarmos para Ele. Eles estão sendo instrumentos do Senhor para nos alertar, para nos chamar, para voltar para Ele. Assim como Deus usou Senaqueribe, assim como Deus usou Nabucodonosor, assim como Deus usou tantos homens que talvez eram até ímpios e Deus usou. Deus está usando esses homens para nos chamar ao arrependimento. Olha aqui a nossa situação do nosso prefeito aqui. Ele é pastor. E até agora há pouco ele não aprovou uma lei que falava que igreja era fundamental, era essencial, atividade essencial. E aí você vai falar assim, cara, como que a gente vai entender o que esse cara fez? Nem ele sabe o que ele fez. Por quê? Porque o coração dele não agiu de acordo com a vontade dele. Ele não quis fazer politicagem, nada. O coração dele está nas mãos do Senhor. Ele foi confundido para fazer isso. É Deus endurecendo o coração do rei. É Deus endurecendo o coração daqueles que estão sobre nós como reis. É Deus nos mandando voltar para as nossas casas, para refletirmos melhor, voltarmos às práticas do primeiro amor, como Ele fala para a igreja de Éfeso em Apocalipse. É Deus nos mandando refletir um pouco e nos voltarmos para Ele de verdade. Nós temos nos tornado religiosos, nós estamos exatamente como a nação de Israel, lá no tempo de Amós e de Malaquias, muitas vezes. E nós achamos que não. Às vezes nós nos vemos muito arrogantes, muito cheios de si, achando que somos muito santos, que estamos agradando a Deus como a nação de Israel achava no tempo de Malaquias, no tempo de Amós, no tempo de Obadias, no tempo de Oséias. Todos estavam vivendo as suas vidas, eram os crentes da época, a nação de Israel. Está tudo bem, estamos servindo ao Senhor e estamos agradando ao Senhor. E o Senhor dizendo, não, vocês não estão me agradando. Olha o que Deus diz em Amós, capítulo 5, verso 23. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Será que Deus tem recebido as nossas canções? Será que o Senhor não tem permitido que as igrejas sejam fechadas por um tempo, para nos alertar e falar assim, mudem o foco, voltem ao primeiro amor? Olha o que o Senhor fala em Malaquias 1,10. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Olha o que o Senhor diz nos tempos de Malaquias. O povo estava servindo a Deus achando que estava agradando, que estava tudo bem. E o Senhor traz uma profecia por meio de Malaquias falando, quem me dera se levantasse pelo menos um de vocês e fechasse a porta do templo, porque eu não estou agradando mais. Será que não é isso que está acontecendo conosco hoje? E nós não temos encontrado quem fecha as portas, e o próprio Deus está usando a vida destes reis nas suas mãos para fechar as nossas portas, para nos fazer refletir? O povo desse tempo achava que estava agradando a Deus, mas não estava. Será que nós hoje não estamos como eles? E Deus está nos avisando por meio disso tudo? Muitas vezes nós temos muito mais nos parecido com o mundo lá fora do que com a noiva que Cristo quer buscar, uma noiva santa, pura, imaculada. Nós somos sal, e o sal não recebe sabor. O sal, ele dá sabor, mas nós temos sido sal, muitas vezes insípido, recebido sabor ao invés de salgarmos o mundo. Temos buscado muito mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Com o pecado, dificilmente nós ficamos revoltados e vamos para as redes sociais esbravejar contra o pecado. Mas porque nós não podemos ganhar dinheiro como antes, nós estamos aí todos desesperados, porque o nosso coração está aqui. Não temos nos voltado de verdade para Deus, e por isso Ele tem fechado as portas muitas vezes dos nossos templos. Acorde. Nós precisamos deixar a nossa arrogância de lado e nos voltarmos para Deus em arrependimento. Nós estamos achando que estamos agradando a Deus demais, e isso que está acontecendo é Deus nos dizendo, vocês não estão me agradando tanto quanto vocês acham. Temos que parar de tentar combater os sintomas e começarmos a combater a raiz do problema. O problema de tudo que nós vivemos, todos os problemas que existem no mundo, tem uma raiz. Sabe qual que é a raiz? Pecado. O pecado é a raiz de todo o problema. Nós vamos ver, o que acontece é que nós vamos ver aqui, ó, em
Romanos capítulo 5, do verso 12 e o verso 14, diz assim, ao verso 14. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O problema está no pecado. Nós não vamos resolver essas questões do Covid, os problemas que existem no mundo, lutando com armas carnais e simplesmente atingindo e tentando atacar homens, governantes que estão nas mãos do Senhor. Nós vamos resolver isso buscando, clamando ao Senhor, nos humilhando diante do Senhor em arrependimento, buscando santidade na vida da igreja, nas nossas vidas. É assim que nós vamos conseguir a vitória que não vem de nós, mas vem do Senhor para as nossas vidas. O problema do mundo é o pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, estava como no início, no Éden. Então a nossa luta é contra o pecado. Não adianta a gente ficar declarando e dando profetada de que tudo vai passar, não, gente. Desde o início da pandemia, quantas declarações, quantas profetadas que isso ia passar. Virada de ano, igrejas, religiões, todas as religiões do mundo. Entra no YouTube, vai ver lá, virada de ano, os vídeos de igrejas, denominações, religiões dos vários tipos de religiões no final do ano, todo mundo declarando que esse ano ia ser um ano melhor, está sendo pior. Não sou eu, não somos nós declarando e dando profetada que vamos mudar essa situação, não. É o dia que o Senhor olhar para nós e Ele declarar e falar, acaba com tudo isso, vai acabar. É o dia que o Senhor fizer isso, não é o dia que eu fizer, não é o dia que nós fizermos, mas para que o Senhor faça isso, é preciso que nós nos voltemos para Ele, em arrependimento, em quebrantamento, entendendo onde é que está o problema não está nas pessoas, simplesmente o problema está em cada um de nós, é o nosso pecado. Todas as vezes que coisas assim acontecem, é Deus chamando o homem ao arrependimento. Veja o que nos diz o texto de Amós capítulo 4. Eu vou fazer umas leituras longas, mas para a gente entender. Olha o que diz Amós capítulo 4. Ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados. Só uma questão aqui, o contexto, tanto de Amós quanto de Isaías, é um contexto seguinte. Nação de Israel continua servindo a Deus, todo mundo levando a sua vida normal, achando que está tudo bem, cultuando no templo, fazendo sacrifício, levando suas ofertas, devolvendo seus dízimos, achando que está tudo bem. E Deus levanta esses profetas para dizer, não está tudo bem nada, vocês estão distantes de mim. Eu estou fazendo tudo isso aqui acontecer para chamar a atenção de vocês e falar, vocês estão de costas para mim, voltem-se para mim e arrependam-se agora. Esse é o contexto desse texto aqui. Um povo que estava achando que estava tudo bem, vivendo a sua vida, cultuando a Deus, achando que Deus estava se agradando muito, e aí Deus, olha o que Deus vai dizer. Mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos, tragam-nos mais bebidas. O Senhor soberano jurou por sua santidade. Chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz. Até a última de vocês será arrastada como peixe no anzol. Serão levadas para fora pelas ruínas do muro e expulsas de suas fortalezas, diz o Senhor. Andem. Vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em Gilgal, ofereçam sacrifícios todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias, religiosidade. Então, continuavam oferecendo sacrifícios, levando os dízimos de 3 em 3 dias, devolvendo os dízimos, rigorosamente, apenas religiosos. Só uma observação aqui, Tiago capítulo 1, verso 27, vai nos dizer o que é a verdadeira religião. Olha aqui, a verdadeira religião, aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Será que nós temos sido verdadeiros religiosos diante de Deus? Nós temos frequentado o templo como essa geração aqui, nós temos trazido os nossos dízimos, nós temos vindo aqui, tem sido tudo muito bonito, mas nós temos cumprido isso daqui, nós temos amparado os órfãos, as viúvas, nós temos fugido da corrupção do mundo. Ou será que nós chegamos nas nossas casas assim que saímos daqui e vamos para a TV, para a Netflix, assistir a violência dos filmes, a pornografia dos filmes, maratonar nas séries e depois chegamos aqui como se nada tivesse acontecido? Nos contaminando com as impurezas desse mundo. E o texto continua e ele diz, apresentem seu pão com fermento, com ofertas de gratidão, entreguem suas ofertas voluntárias, para saírem se gabando delas. Será que não é isso que nós fazemos? Hoje,
Trazemos as nossas ofertas, entregamos os nossos dízimos e depois saímos nos gabando que porque fizemos isso, nós ganhamos isso e ganhamos aquilo, e olha o que me aconteceu. E Deus está falando, vocês vêm aqui, trazem as ofertas para depois sair se gabando e contando para todo mundo o que vocês fizeram. É o tipo de coisa que vocês, israelitas, gostam de fazer, diz o Senhor soberano. E agora olha o que o Senhor vai fazer. Isso estava acontecendo, estava desagradando a Deus, estavam indo, devolvendo os dízimos, depois saía se gabando do que tinha feito e tudo mais. Agora Deus vai falar assim, o que Deus fez para chamar a atenção deles? Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar, e nem assim vocês se voltaram para mim. Deus dizendo que trouxe fome, Deus dizendo que trouxe. Verso 7, segurei as chuvas, quando suas plantações mais precisavam delas, enviei chuva para uma cidade, mas retive em outra, chovia sobre um campo, enquanto em outro secava, e andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia o suficiente, nem assim vocês se voltaram para mim, diz o Senhor. E Deus continua insistindo com esse povo, por causa do seu grande amor, da sua misericórdia. Deus podia aniquilá-los, destruí-los, assim como Ele podia fazer isso conosco também. Mas Ele é paciente. Gente, isso que está acontecendo com esse coronavírus, toda essa situação, é misericórdia de Deus. Porque se Ele quisesse, Ele podia nos aniquilar, assim como Ele podia fazer com esse povo. E no verso 9 Ele continua, castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram suas figueiras e as oliveiras. Nem assim vocês se voltaram para mim. Será que vocês não percebem que sou eu que estou fazendo isso para chamar a atenção de vocês? É isso que Deus está dizendo. Verso 10, enviei pragas contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. O que está vindo sobre nós? O que é isso aí que está aí? Que já morreu mais de 300 mil pessoas no Brasil, não sei quantos milhões no mundo. Uma praga terrível. E Deus falando, eu enviei. Matei seus jovens na guerra, violência, o que nós temos visto, os jovens nossos morrendo na guerra, nas ruas. Levei todos os seus cavalos. O que ele está dizendo sobre posses, riquezas acabando. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês se voltaram para mim. Verso 11. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados, tirados do fogo. Nem assim vocês se voltaram para mim. Deus fala 5 vezes para eles isso daqui. Olha a paciência de Deus, de várias formas, chamando o povo ao arrependimento. Deus tem sido paciente conosco, mas vai chegar um tempo em que a paciência esgota. E no verso 12 ele diz, portanto farei tudo isso com você, ó Israel, prepare-se para encontrar com seu Deus. É isso que Deus está dizendo para nós hoje. Jesus está voltando, preparem-se para encontrar com seu Deus. Isso não é uma luta carnal, é espiritual. É Deus que está permitindo tudo isso. É Deus quem está fazendo tudo isso. É Deus quem enviou tudo isso. Nos dizendo mais uma vez, voltem-se para mim. E ele continua no verso 13, pois aquele que formou os montes, agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa sobre os lugares altos da terra. Seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Meus irmãos, o que a gente tem visto hoje aí? A imoralidade, pecado dentro das igrejas está escancarado de forma absurda. Todos os dias nós vemos na internet denúncias de homens que deveriam estar pregando a palavra de Deus e cuidando das ovelhas feridas do Senhor, que não são deles, e eles estão aproveitando dessas ovelhas. Imoralidade sexual terrível, é por causa disso tudo que está acontecendo, que nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo. O que nós precisamos não é nos levantarmos contra governos, é nos voltarmos para Deus em arrependimento genuíno. Oséias capítulo 4, do verso 1 ao 7, olha o que diz. Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar estão desaparecendo. Olha isso. Olha o que ele fala no verso 4. Não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes, líderes. Todos os dias, entra na internet e veja, gente.
Quanta imoralidade no meio do povo que tinha que ser um povo santo, um povo reto e imaculado, e a imoralidade correndo solta, pornografia, traição, adultério, divórcios. O Senhor diz que, a palavra do Senhor diz, Deus diz, eu odeio o divórcio. E está tudo normal para nós, e a gente acha que o que está acontecendo é natural, é por causa dos governos, é perseguição, é não sei o que. Não é não, é a mão de Deus trazendo juízo para que nós nos voltemos para Ele. Verso 5, vocês tropeçarão em plena luz do dia, os seus profetas cairão com vocês durante a noite, e eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês sacerdotes não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus. Eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. Nós temos milhões de igrejas espalhadas, todos os dias abrem uma centena de igrejas no Brasil, e muitos, eu não digo todos, tem muitos homens sérios de Deus, mas muitos são lobos, e nós sabemos disso. Isaías 58. Muitas vezes nós fazemos jejuns para Deus nos livrar das coisas, mas nossos jejuns são como os jejuns que a nação de Israel fazia para Deus. Quantos jejuns nós já fizemos para acabar essa peste? Isaías 58 diz assim, grite alto, com todas as suas forças, grite alto, como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel, sobre a sua rebeldia e os seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias, e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis de Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. E eu respondo a vocês, Deus dizendo. E Ele vai dizer, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adiantam jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça com o junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que eu desejo. E Ele vai passar a nos dizer, soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes dos que prendem as pessoas, repartam seus alimentos com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante, sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá, aqui estou, Ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara ao meio-dia. Entra na internet, o que você vê é um cristão acusando o outro, é brigaiada, esses problemas é um problema atrás do outro, é falta de amor, é falta de empatia. Nós nos dizemos cristãos, fazemos jejuns, mas será que nós temos feito isso daqui, que é o jejum que Deus requer de nós? Nós estamos acolhendo os necessitados mesmo? Com a quantidade de igreja que existe aí, não era para ter tantos necessitados como existe por aí. O modus operandi, a forma de agir de Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e será para sempre. Ele ainda nos chama ao arrependimento por meio desses acontecimentos terríveis. Será que nós vamos continuar endurecidos? Será que nós não vamos entender isso? Até quando nós vamos continuar fingindo que não tem nada acontecendo e nós vamos continuar encobrindo pecados? Até quando? Nós vamos continuar como a nação de Israel, com dura cerviz, não ouvindo nosso Senhor, gritando e bradando aos nossos ouvidos, voltem-se para mim.
Quando eu falo que o modus operandi de Deus não mudou, olha aqui. Será que mesmo nós sendo avisados, ainda assim nós vamos nos comportar como os homens de Apocalipse 9 e Apocalipse 16? Porque Apocalipse, quando Apocalipse traz a revelação, é a revelação dos últimos dias. E quem está vivendo esses últimos dias? Nós. Eu e você estamos vivendo os últimos dias. E Apocalipse, no capítulo 9, eu não vou ter tempo de ler todo aqui, nós temos as trombetas. E as trombetas trazem um monte de juízos sobre os homens. Vários juízos terríveis. Leia na sua casa capítulo 9 todo aí. Quando nós chegamos no verso 20 e 21, olha o que o texto diz. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, deixa eu te dizer uma coisa. Se não 300 mil, quase 300 mil pessoas só no Brasil já morreram com essa praga. Infelizmente. Morreram homens, mulheres de Deus, morreram ímpios, estão morrendo. E a Bíblia diz, em Apocalipse, que os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, para deixarem de adorar os demônios, ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse 16 vai falar do derramamento das taças. E no verso 9 ao 11 vai dizer assim, ó, e os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Que tem Deus que tem poder sobre essas pragas. Não é Satanás que tem poder sobre essas pragas. Não é o homem, é Deus. E ele diz, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou vocês acham que Deus permite uma praga como essa, assolando o mundo como está assolando, simplesmente pelo bel prazer? Não, isso é um ato de amor de Deus, de misericórdia, nos chamando para nos voltarmos para Ele. Verso 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o nome dos deuses do céu, e não se arrependeram das suas obras. Será que nós vamos nos deixar sendo avisados como nós temos sido? Vamos nos deixar sermos estes homens que estamos vendo? Nós precisamos mudar a nossa ótica. Nós precisamos olhar para tudo que tem acontecido, não com olhos físicos, naturais, mas com olhos espirituais. Senão nós seremos esses homens que vê tudo isso acontecendo e ao invés de se voltarem para Deus, blasfemam contra o nome de Deus, murmuram, reclamam de governantes, ficam lutando, gastando um esforço terrível e tremendo. Apocalipse está falando dos últimos dias e nós estamos vivendo esses últimos dias. Até quando nós vamos continuar cegos? Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos nos voltar para o Senhor em arrependimento. A solução não está nos governantes, a solução não está no homem, a solução não está em nada disso, a solução está em Deus. A solução é somente se nós nos voltarmos para Ele, e Ele sarará a nossa terra. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, você se considera povo de Deus? Está falando conosco. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A solução é essa. Não tem outra solução. A ciência está tentando resolver. Aí cria uma vacina, sai uma nova cepa. E aí a vacina não pode contra essa nova cepa. Os governantes estão com seus corações endurecidos. Jesus está voltando e tem nos avisado por meio da sua palavra. Arrependam-se e preparem-se para encontrarem com o seu rei. Jesus está voltando. Eu queria que nós orássemos agora, clamando a Deus. Eu queria que você trouxesse a sua memória. O que o Senhor te trouxer à memória.
que seja algo que você sabe que está errado no mundo, na igreja, na sua vida. Somente através de um arrependimento genuíno, de uma volta para as Escrituras, somente nos humilhando diante do Senhor, somente nos entregando diante do Senhor, vai haver genuinamente uma transformação. Não adianta. Os nossos templos, é triste, como seria bom se isso aqui estivesse cheio, mas os nossos templos estão fechados. Quem está fechando não são os governantes, entendamos, é o próprio Deus, porque a igreja é de Cristo. Vocês acham que se Ele não quisesse que estivesse fechado, Ele não moveria céus e terra e nós estaríamos aqui hoje cheios? As igrejas do Brasil e do mundo não estariam lotadas hoje, no dia do Senhor, cultuando a Ele? Estaria. Não há impossíveis para Ele. Ele moveria o que fosse necessário. Ele moveria o coração dos líderes. Ele ia tocar no coração dos governantes, dos presidentes. E eles iam se mover a nosso favor. E falariam, abram as igrejas. Mas Deus endureceu o coração desse povo. Deus está permitindo que nós vivamos isso de novo. Um ano depois. Porque na primeira vez nós não acordamos. Deus está mais uma vez para a nação de Israel. Foi necessário Deus falar 5 vezes. E vocês não se voltaram para mim. Quantas vezes vai ser necessário que Deus nos permita sofrer tanto? Tomara que essa seja a última. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós clamamos a Ti, Senhor, e nós pedimos perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Perdão, Deus, por termos uma cerviz dura. Perdão porque a Tua palavra já nos exorta, já nos corrige. E infelizmente, Deus, perdoa-nos porque nós não demos ouvido à Tua palavra, ao ponto de que o Senhor tem utilizado, Deus, de coisas tão terríveis acontecendo no mundo para nos chamar a atenção e fazer com que nós nos voltemos para Ti, Senhor. Deus, quebranta os nossos corações, tira o coração de pedra e coloca coração de carne. Faça com que nós entendamos que nós precisamos do Senhor. Faça com que nós entendamos, Deus, que a nossa luta não é contra os homens, nossa luta não é contra a carne, a nossa luta, Deus amado, é espiritual. Que nós possamos lutar contra a nossa própria carne, contra o nosso pecado. Que nós possamos, Deus amado, nos rendermos diante do Senhor, para que nós possamos ver a Tua palavra, Deus, se cumprindo nas nossas vidas. Quando o Senhor diz, ó Pai, em 2 Crônicas, Deus, quando o Senhor nos diz que se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós nos arrependermos, se nós abandonarmos o pecado, o Senhor ouvirá e o Senhor curará a nossa terra, Pai. Abra os olhos do Seu povo, abra os olhos da Tua igreja, espalhada por toda a face da terra. Faça com que nós tenhamos discernimento, que nós possamos enxergar o que tem acontecido, que nós não sejamos meninos, que nós consigamos entender que é o Senhor nos chamando a atenção e nos chamando a nos arrependermos e nos voltarmos para Ti. Perdoa, Pai, cada um dos nossos pecados individuais. Perdoa os nossos pecados enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja. Senhor, nós somos tão falhos que às vezes não conseguimos sequer identificar os nossos pecados, e aqueles que nos são ocultos revelam o nosso coração para que nós os abandonemos. Desperta, Deus, o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É a oração que eu te faço. Amém.